da comunidade, o meu conselho é que aqueles que puderem, venham um pouco mais para frente, para escutar melhor. Bom dia. Ó, pode botar a cadeira aqui, se quiser, não tem problema. Mas se quiserem escutar melhor, talvez seja melhor vocês adiantarem um pouquinho os lugares de vocês, certo? Como quiserem. Mas depois, se não ouvir direito, eu vou poder ficar repetindo tudo que vocês não entenderem. Segundo conselho, se a gente se concentrar no conteúdo, a gente esquece ou diminui o impacto da atmosfera. Quer dizer, muitas vezes a gente fica tão concentrado na atmosfera que aí o conteúdo vai passando por nós e a gente nem usufrui dele, né? Não usufruímos dele. Então nós vamos dar continuidade ao nosso curso. Onde é que ficou? Aqui as coisas estão aqui. Eu quero um negócio que fica ali. A estante de isso. Então antes de retomar o assunto, vou apresentar alguma coisa de bibliografia suplementar. Alguma coisa que faltou apresentar ontem. Por exemplo, essa obra aqui, eu falei que tinha uma obra sobre Maria na teologia de Joseph Ratzinger e no magistério do Bento XVI. Esse pequeno livro aqui, onde ela vai abordando todas as obras, onde ela vai abordando todas as principais obras do Ratzinger, do Bento XVI, e a presença de Maria nessas obras dele. Introdução ao cristianismo, depois as duas obras que a gente apresentou, Maria, a Igreja Nascente, a Filha de Sião, mas também chega até o magistério de Bento XVI. As encíclicas, o papel de Maria nas encíclicas, no seu pensamento. Então, a autora se chama Lucia Boiano. Depois, falamos ontem também de outras obras que vale a pena a gente comentar. Nós falamos, por exemplo, do diálogo dele com Habermas. Então tem esse pequeno livro, Dialética da Secularização. É pequenino, muito interessante, aonde os dois chegam à conclusão comum de que, apesar da orientação de pensamento, um é um filósofo, outro é um teólogo, é um filósofo ateu, o outro é um teólogo católico, um cardeal, eles chegam à mesma conclusão, de que é benéfica a relação religião e razão. Que a razão e a religião, elas, digamos, têm um papel importante para a vida humana. Então, esse é um livrinho pequenino, Dialética da Secularização, sobre a razão e religião. Depois, uma outra obra que eu cheguei a comentar o título, pelo menos, eu falei que tinha uma obra chamada O Elogio da Consciência. Quando eu falei do tema da consciência, eu falei da influência do John Henry Newman, no pensamento dele. Está aqui a obra, L'Elogio della Coscienza. A verdade interroga o coração. É uma obra que eu acho que não sei se tem em português. Se tiver, depois vocês me digam. Mas é da editora Cantagalli, lá de Siena. Então é uma obra dele mesmo. Com várias... Na verdade, assim, juntaram vários textos dele sobre o tema e fizeram um livro. Não foi ele que fez o livro.
Outra pessoa fez o livro com pensamentos dele sobre o tema, tá? E aí, claro, ele aprovou e escreveu o prefácio. Sobre a dimensão da liturgia e da estética, né, da beleza, tem uma obra em português que foi traduzida pela editora Eclésia, que é O Espírito da Música. É uma das características do Bento XVI é que ele é um homem que, nesse amor que ele tem pela beleza, ele ama a música clássica, a música de boa qualidade, a música que realmente que fala da ordem, que fala da verdade, que fala do amor, que eleva a alma. Né? Ele é considerado, era até chamado dessa forma, né? Quando ele era um jovem teólogo, o pequeno Mozart da teologia, né? E, coincidentemente, o autor que ele sabe tocar, que ele mais gosta de tocar, é Mozart, realmente, até porque ele nasceu bem pertinho lá de Salzburgo. Né? Ele nasceu, evidentemente, na Baviera, na Alemanha, mas quem conhece a região sabe que aquela fronteira ali não é muito clara entre Baviera e Áustria. Basta lembrar ali do tempo da princesa Sissi, né? Então, o príncipe lá da Baviera tinha boas relações lá com a Áustria, tá aí que a filha dele se casa com o rei do Império Austro-Húngaro, né? Então, o autor dele principal, o principal autor que ele gosta da música clássica, Mozart, e a música gregoriana é o seu estilo de música litúrgica mais cultivado, mais querido, né? Como a gente sabe, digamos, faz parte da nossa tradição católica, esse estilo de música. Bom, então a gente tem esse livro. Depois, sobre o tema da razão, veja, essa obra é muito interessante, que são filósofos e intelectuais do campo muçulmano, campo árabe, islâmico, digamos assim, e também europeus, como Robert Spemann, que é um especialista em filosofia da ciência, grande amigo, né, do Ratzinger, e que depois daquele discurso que ele fez lá em Ratisbona, que foi um discurso sobre a importância da razão, tentando alargar o conceito de razão, e que acabou sendo entendido como uma ofensa ao Islã, numa prova de total burrice hermenêutica, né? Uma burrice convocada pelo parlamento da Turquia e depois propagada aí pelas mídias idiotas que não sabem ler, analfabeta, né? Não sabem ler o discurso. Né? Mas o discurso ele falava justamente sobre a necessidade de ter um conceito de razão, uma visão de razão, um horizonte de razão mais amplo do que um mero horizonte de razão, vamos dizer, limitado à noção de ciência experimental, ciências, vamos dizer, biológicas e exatas. Né? Ele convida a ter um conceito de razão mais amplo, que abrace também a ideia da arte, que abrace a questão da literatura, que abrace a questão das ciências humanas, né? Que abrace a questão do amor na vida humana, a transcendência e etc. Então, logo depois, ele juntou, provavelmente juntaram, vou dizer que foi ele, né? Mas juntaram um grupo de intelectuais para justamente defender essa posição. E esse livro ele começa com um discurso em Ratisbona, lá em Regensburg. E aí, a partir do discurso, cada intelectual pega um aspecto do discurso, inclusive tem dois islâmicos, que um é um reitor de uma universidade, que eles desenvolvem o tema mostrando que realmente o mundo não entendeu o discurso de Regensburg. Na verdade, não quiseram que o mundo entendesse o discurso de Regensburg. Exatamente. Entendeu? Então, você grita logo alguma coisa, quem gritar primeiro, se pegar, pronto, desmoraliza o discurso e a pessoa. É nesse discurso que ele fala sobre consciência e liberdade como artigo, acho que é do Mário Blanco, é isso?
Como é que é? Ele fala sobre consciência e verdade, que é um artigo. Sim, consciência e verdade ele fala bastante também, ele também fala, né? Mas ele fala bastante lá no parlamento inglês. O parlamento inglês ali é o tema principal da base para a política, inclusive. E aí os parlamentares lá, o parlamento inglês todo mundo saiu encantado, porque ele botou as bases concretas para uma política, que não pode desrespeitar justamente a ideia de verdade e de consciência. Em nome do partido, eu não posso abrir mão da minha consciência. Enfim, deveria ser o João Paulo II ou Bento XVI, para entender João Paulo II, que falou que gostaria que os católicos, a fé dos católicos, fosse apoiada na razão, na ciência. Olha, a frase como tal, a gente poderia invocar uma encíclica do Papa João Paulo II, Fides et Ratio, que aí ele vai usar uma imagem agostiniana, a imagem das duas asas, a imagem da razão e da fé como sendo duas asas, que vão elevar o homem na direção da verdade. Desse Deus que nos oferece a verdade pela criação e ao mesmo tempo nos oferece a verdade pela revelação. Então, isso nós podemos percorrer esse caminho que nos leva a Deus. Bom, e aí, sim, finalmente, esse livro que a gente vai falar um pouquinho agora de esperança, vai ser o próximo tema que está faltando, dos pilares, é a escatologia. Então, esse é o manual de escatologia que em português foi publicado pela Molokai, eu acho que já tem outra encadernação, se eu não me engano. Então, eles mudam bastante a encadernação para ficar mais simpática aos clientes. Mas o importante não é a cor se é marrom, e marrom não é simpático, uma cor mais quente, de repente vai vender, o cara pega, isso aqui tá quente, né? Então eu vou levar para casa, né? 2 logo. Então tem toda essa psicologia aí cromática, né? É meio relativa, né? Meio relativa, exatamente, para mim, é metade do preço, aí dá 2, né? Que eu levo, né? Não é essa inteligência do preço, né? Que pra gente aqui no Brasil vale às vezes mais do que na cor. Isso. Bem, então, eu acho que era isso que eu tinha para apresentar para vocês pelo momento. Se for o caso, a gente retoma. Alguma outra obra que a gente não tenha apresentado aí. Então, você pode pegar a sua apostila. Nós estamos ali na página... Qual é a página? 59. Muito bem, parabéns. Já tem meio ponto na prova. Então, página 59 era justamente o tema da esperança. E aí o tema da esperança remete para a escatologia. Vamos lembrar que nós estamos aqui falando ainda, né? Na verdade, eu falei já nós estamos falando aqui desses grandes pilares do pensamento dele, que são temas que atravessam, de certa forma, o seu pensar, os diversos tratados, as diversas iniciativas teológicas dele, né? Então, o primeiro foi na página 52, você pode recordar comigo o tema da pessoa. Na página 54, o tema do amor. Na página 55, o tema da verdade. Na página 57, o tema da beleza. Chamo a atenção para o fato de que o amor, a verdade e a beleza estarem associados ao que a gente chama de transcendentais. Então, os transcendentais, isso é uma categoria filosófica muito desenvolvida já na antiguidade, mas muito mais desenvolvida na teologia, na filosofia e na teologia escolásticas. Os transcendentais, eles remetem a gente poderia dizer, são certos atributos divinos. Normalmente os transcendentais clássicos são esses aqui, a verdade, o bem,
e a beleza. Junto com esses também existe a unidade. Mas esses três aqui, eles aparecem justamente como temas que são pilares do pensamento do Ratzinger. Porque essa unidade, a gente vai falar um pouquinho lá na Trindade. Quando a gente comentar um pouco o pensamento dele da Trindade, a gente vai ver que essa unidade em Deus, ela é diferenciada por causa da fé cristã. A gente vai falar um pouco disso lá. Mas eu quero chamar a atenção para isso. Só que aqui não tem o bem, você não encontrou o bem ainda. Você encontrou o amor. É um outro modo de dizer, porque o bem desperta o desejo de possuí-lo. O bem desperta o amor. O amor se volta para um bem que você reconhece como tal e você o deseja. Entendeu? Quando você vê algo que é bom, uma pessoa boa, você quer ser próximo daquela pessoa, você quer ser amigo, começa a nascer uma espécie de amor. Um amor fraterno, um amor de amizade, um amor de irmão. Até que uma pessoa que se casa com outra porque reconhece que a vida do outro é um bem e que ela quer partilhar aquele bem com aquela pessoa, entregar a sua vida como um bem do outro e ao mesmo tempo acolher a vida do outro como um bem por toda a vida. E isso daí é o próprio da aliança matrimonial. Certo? Então, ligado à ideia de bem está o amor. Aí que mora a questão, né? Ah, padre, mas não tem um amor bandido, né? Aquele amor que você ama a coisa má. Isso daí é uma desordem do amor. É como se, entendam, os nossos sentidos estivessem nos enganando. A pessoa que está com febre, ela acha que está frio, mas está quente. Certo? Então, nós temos as nossas feridas espirituais, intelectuais, volitivas, ligadas à vontade. Então, muitas vezes a gente pode achar que nós estamos amando alguém que é um bandido. Se a gente não consegue ver objetivamente coisas boas nessa pessoa, virtudes, né? A gente pode dizer que está tendo atração sexual pela pessoa, mas ele está amando uma pessoa, ou então você está, digamos assim, achando que o órgão sexual daquela pessoa, ter uma relação sexual com aquela pessoa, é um bem supremo para você, e você quer porque quer ter isso com aquela pessoa e ter isso todo dia. Então, isso aqui é amor? Isso é um amor animalesco, é um amor desordenado. Normalmente um amor entre duas pessoas se baseia em virtudes. Ou seja, aquela pessoa ama a verdade, aquela pessoa é justa, aquela pessoa é capaz de altruísmo, de sair de si mesma, de ajudar o próximo. Ou coisas que você admira. Virtudes, bondade, verdade, ternura. E isso daí é que a gente vai reconhecer desse bem, conhecendo a pessoa, daí a importância do namoro, daí a importância do noivado, e até que você tenha, vamos dizer, a base para poder dizer, eu quero esse bem ao meu lado, essa pessoa como um bem para mim, dado por Deus, ao meu lado por toda a vida. Eu reconheço que a minha vida também é um bem para Ele. E aí a gente faz uma aliança de amor. Isso é o casamento. Certo? Eu sei que eu estou dizendo uma coisa que é óbvia, mas que na prática, padre, não é assim. Eu sei que na prática não é assim. Na prática a gente não é educado a entender o que é o amor. Ninguém educou a gente para o amor, na verdade. Intelectualmente falando. A gente experimenta o amor assim, vamos dizer, naturalmente falando, mas ninguém educa a gente para entender o que é o amor, o que é a amizade. Nós somos analfabetos. Muitas vezes aí a religião, o cristianismo vem tentar nos passar a gramática, né, e nos ensinar a linguagem do verdadeiro amor, né, que é salvífica para nós. Então, aqui vai ter a palavra amor, depois a palavra beleza.
Então, esses três elementos correspondem aos transcendentais. No fundo, onde é que eu vou encontrar a plenitude disso aqui? Em Deus. Agora eu vou encontrar vestígios disso, os vestígios, traços disso no mundo criado. O mundo criado ele traz como se fossem as digitais de Deus, os vestígios de Deus. Um estilo divino. Né? Deus ele cria com a sua assinatura de artista divino. Então ele deixa ali inscrito no mundo o seu jeito de ser. Então a gente encontra no mundo criado o brilho da verdade, o brilho do amor, o brilho da beleza. E aí a nossa razão é capaz de colher isso. E essas realidades deveriam nos elevar na direção de Deus. Infelizmente, nós somos tão pouco treinados para esse caminho que a maioria de nós não faz esse caminho. Se contenta com o que a gente está vendo aqui e não é treinado para se interrogar quanto à origem daquilo que a gente está vendo e experimentando aqui. Ficando na superficialidade. Distraídos entre uma chamada e outra de WhatsApp, entre uma mensagem e outra no Facebook, entre um filme e outro no Netflix, entre o correr do trabalho e os afazeres de casa. E o mundo vai girando e a vida vai passando. E fica gravado quando um trabalho pensado para nos levar para a mentira, a maldade. Exato. Aí, É um mote, né, essas coisas que têm acontecido ultimamente. E quando tem um Bento XVI que vem tentar fazer esse trabalho, né, de formação, aí, digamos, é preciso calar a voz dele, porque essa voz dele pode levar o povo a percorrer esse caminho. Então cala a voz de João Batista, que está clamando no deserto. O último ponto, então, é, junto com a pessoa, que é o primeiro, esses três aqui a gente comentou agora, é a esperança. Na página 59, como vocês bem recordaram. Né? Então aqui entra, você pode colocar até do lado da esperança, evidentemente, a ideia de dimensão escatológica. É a dimensão escatológica da pessoa. Essa pessoa que foi feita para a verdade, que foi feita para o amor, que foi feita para a beleza, ela se sente atraída por essas realidades. Porque ela foi criada por um Deus que é o vero, que é o pulcro e que é o bono, né? Ou seja, esse Deus que é amor. Então Deus é o bono, Deus é o vero, Deus é o pulcro. E Deus é amor, hoje é o evangelho de hoje, né? Justamente o tema da nossa liturgia da palavra de hoje. Então, esse desejo que o homem tem, ele só se realiza em Deus. E a tragédia do homem de hoje, do mundo de hoje, é que o mundo de hoje está se afogando no lamaçal de uma vida sem Deus. Como se Deus não existisse. E está indo para o fundo do poço. No meio de uma grande confusão. Ninguém mais sabe o que é verdade, porque a gente vive, né, a ditadura do relativismo, onde existe uma desconfiança de toda a ideia de verdade. Verdade, não existe essa verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade, é claro, isso é óbvio. Se você tem uma verdade absoluta, então a minha verdade não é mais verdade. Isso é uma afirmação sua o quê? Intolerante, é uma afirmação que me fere, é uma afirmação que se torna uma ameaça para a vida social, questiona, né, as nossas opções.
Né? Porque, na fundo, a verdade é vista como uma opção. Essa teoria do gênero, a ideologia do gênero, digamos, caracteriza muito bem isso. A verdade é uma opção minha, eu escolho. Entre 60 tipos de verdade até agora, daqui a pouco vou ser 90, 120. A minha orientação sexual é de borboleta não binária, com mistura de lagartixa e urubu. Aí a pessoa, pronto. Todo mundo tem que aceitar isso, acabou-se. Porque cada um elege a sua verdade. E a sua verdade é absoluta. E ao mesmo tempo não é nada. Porque cada um tem a sua. Então eu não posso impor minha verdade para ninguém. Só que não é o que acontece. Algumas verdades parece que elas ganham o poder de serem positivas, enquanto outras verdades parecem que são caladas propositalmente. Então nós temos essa crise, digamos, da razão, que parece não é mais capaz de identificar, de colher, de encontrar essa verdade. E ao mesmo tempo, nós temos uma crise do amor. Um verdadeiro fracasso na vivência do amor. Onde o amor sem Deus, a capacidade do homem de amar sem Deus, se mostra muito limitada, muito frágil. O amor parece uma espécie de conveniência. É conveniente, eu me junto com você, a gente se ama. Não é mais conveniente, a gente se separa. Na medida que não é mais conveniente, você não serve mais para mim. A gente bota uma postagem lá no Facebook e diz, olha, livremente, a gente resolveu cada um ir para o seu caminho, né? E a gente é amigo, e a gente pede assim, muita sorte e paz para você. Você vai para lá e eu venho para cá. Né? Por quê? Porque na medida em que o outro se torna um convite para que eu saia de mim mesmo, para que eu mude, para que eu reprograme a minha vida, então o outro já está me atrapalhando. Não tem aquela ideia de fazermos um projeto comum. Cada um faz o seu, e como não tem Deus, não dá nem para dizer que é cada um por si, Deus por todos. Né? É cada um por si, salve-se quem puder no final. Né? Então nós temos uma verdadeira crise de amor, e por isso que nós temos tanta gente doente hoje. Que qual é o resultado de uma vida humana sem verdade e sem amor? É uma vida doente. Uma vida marcada pela ansiedade de uma verdade que não chega e que não vai chegar. De uma verdade que parece não existir e eu vou me afogando sem encontrá-la. E uma vida marcada por uma busca de um amor que parece utópico. Que tudo parece me dizer que esse amor não existe. Que eu não sou capaz de vivê-lo. Que ninguém é. E quem finge ser é hipócrita. Então, isso acaba com a esperança de viver uma vida feliz. E aí é melhor pôr fim à vida. E aí a depressão, a busca do suicídio, são sintomas de uma sociedade doente. Né? Então nós temos essa crise aqui, que é uma crise do homem, da razão do homem, do coração do homem. Aqui é uma crise do coração. Meu coração foi ou não foi feito para o amor verdadeiro, o amor santo, o amor puro, o amor verdadeiro? Ele é capaz disso ou não? Porque o tema do amor é importante para a felicidade. O homem não vai ser feliz se ele não tiver essa experiência de amor, digamos que solicite todo o ser dele e por isso possa preencher todo o ser dele também. Então essa é a grande crise, né? Então a gente está agora no tema da esperança, dimensão escatológica. Esse homem está caminhando na direção do escatom. E a gente lembra logo no início que foi objeto da sua segunda encíclica, Bento XVI, ele levou isso para o seu magistério. E foi objeto do seu manual de escatologia e de outros escritos que completam esse manual. Tem um da Paulus também, um pequeno escrito, um artigo, talvez da Paulus, que foi publicado num livretinho há pouco tempo,
também tem esse tema da escatologia como objeto do pensar. Vamos pegar o segundo parágrafo. No entanto, seu interesse pelo além vinha de muito antes. Na escatologia que ele havia elaborado nos anos 70, junto com um colega dele, Johann Auer, antes dele ser nomeado arcebispo de Munique, ele já tinha elaborado um tratado a partir daquelas características que a gente já comentou, ou seja, do enraizamento bíblico e dessa forte dimensão da história teológica. Com atenção para a crítica das fontes, sim, mas com uma atenção para a eclesialidade do tema. O fato de que o tema tem que estar a serviço de toda a igreja, não pode ficar fechado num discurso não compreensível para a igreja. Aplica, assim, o método teológico em geral ao problema do futuro, do além. Ele pula um parágrafo, vamos para o outro, no final do outro. Ele vai, então, mostrar que o caminho do homem na história é um grande convite para que ele aprenda a se preparar para a eternidade. A história da salvação atua no presente do hoje, em que vive cada crente, mas dirige-se com um passo firme em direção ao futuro. No fundo, Deus, ele ao se revelar ao homem, Deus vai propondo um caminho para o homem, aonde propedêutico, aonde o homem vai aprender aqui nessa terra, nos limites do tempo presente, a se preparar para a vida eterna. Tem que aprender as lições necessárias para a eternidade. Nesse sentido, o teólogo bávaro mostra-se crítico também frente ao mito do progresso. Por exemplo, hoje tem um certo discurso que pode ser verdadeiro, mas que pode ser falso. Hoje tem muita ambiguidade nos nossos discursos, não só intelectuais, filosóficos, digamos assim, mas também religiosos. Eu vi um dia desses um cidadão, não vou dizer quem, dizendo assim: os padres têm que ser profetas do otimismo. Profetas do otimismo. Bom, depende. Depende do que ele está querendo dizer. O que tem uma dimensão profética, a vida do sacerdote, isso é óbvio, faz parte do mundo sacerdotal, o anúncio, o ensinar, ser profeta. Agora, de que otimismo ele está a que otimismo ele está se referindo? É um otimismo meramente histórico? É aquela ideia mitológica de que a história por si mesma vai nos levar à evolução da nossa vida humana? Se a gente olhar a nossa história, a gente vai ver que não é bem assim. Depois de momentos de bonança, tem momentos de tragédia humana. Aí você pode dizer, não, mas isso aí faz parte, Hegel explica, né? Tem a tese, tem a antítese, tem a síntese. E aí a gente vai de tese para antítese para síntese, e aí a gente vai tentando progredir dessa forma. Mas essa é uma visão, entendam, vamos dizer, ingênua. Achar que o homem sem Deus, na sua história, pode construir sem Deus uma vida, digamos, sempre melhor. Sempre melhor. Ou seja, então para que Jesus Cristo veio? Para que Jesus Cristo morreu numa cruz? Porque se é assim, bastava Deus ter mais paciência. Esperar mais uns 5.000 anos, que aí a história humana ia se endireitar por ela mesma. Não precisava enviar Jesus para morrer numa cruz, certo? Para nos salvar. Por outro lado, parece que, como Hegel diz, parece que tem um espírito que eu não sei se é Deus, mas bom, Hegel tenta associá-lo a Deus. E esse espírito é que organiza esse progresso contínuo da história do homem. Só que, na verdade, isso é uma grande balela. Se a gente olhar a história, uma análise da história, do que a gente conhece da história,
se tudo isso fosse verdade, num período que vai de, vamos dizer, que a gente pode chamar de história, 3.200 anos, certo? Que a gente tem escritos, etc. Se a gente pensar na arqueologia, a gente pode chegar ainda a um período mais largo, a gente vai ver que não existe esse progresso. Tem momentos de progresso, de regresso, de avanço, de atraso, né? Onde existe, sim, uma história marcada por evoluções e involuções, por erros contínuos, por erros repetidos, né? Por tragédias repetidas, como, por exemplo, a questão da guerra, da destruição. Poxa, se você pensar numa Europa que viveu uma tragédia da Primeira Guerra Mundial, qualquer pessoa que estude a tragédia da Primeira Guerra Mundial, e você vê que a geração seguinte se meteu numa Segunda Guerra Mundial, 30 anos depois, nem tudo isso, 25 anos depois. Mas a gente pode entender, claro que historicamente a gente pode entender os processos, mas entenda, como é que a grande maioria das pessoas entra num negócio desse? Aceita uma coisa dessa? Então, isso aí é a nossa grande capacidade do espírito humano de progresso. Então, vejam, é aquela coisa, o homem precisa reconhecer que ele é marcado pelo pecado, que ele precisa de salvação. E a esperança cristã, ela é uma esperança ligada à figura do Cristo, à figura de um Salvador, de Deus que vem nos salvar. E esse otimismo cristão é um otimismo teológico. É o otimismo de, sim, as coisas vão melhorar quando Cristo voltar, na Jerusalém Celeste. Mas não vão melhorar só porque o novo presidente vai fazer isso. Não vão melhorar porque tem um partido novo entrando no pedaço. Não vão melhorar porque, olha, a ONU vai fazer uma nova reunião. Então, quer dizer, essas melhorias que podem acontecer na história, elas são muitas vezes muito limitadas, muito efêmeras, muito determinadas por certos interesses. E a gente tem que ter um realismo na análise da realidade, da economia, da política, da globalização, né? Que não deve ser marcada pelas ideologias, senão a gente se emburrece, a gente fica burro, que vai ser o tema do próximo final de semana de formação. Certo? Mas que a gente deve ter a coragem de olhar a gênese das coisas. Como é que nasce? Né? O que é esse tal de liberalismo? Nasceu do quê? Como é que ele se desenvolveu na história? Então todo mundo fala, eu sou do Partido Liberal, mas tu sabe o que é o liberalismo? Dá para conciliar realmente o liberalismo com o catolicismo? Para ser bem honesto? Dá para conciliar o catolicismo com o comunismo, para ser bem honesto? Como é que nasceu o comunismo? Quais são as bases de pensamento do comunismo? Dá para conciliar? Então a gente tem que ter a coragem de olhar para a realidade que a gente está, porque às vezes a gente fica, eu pelo menos me sinto assim, né? Não sei vocês, a gente vai procurando o menos pior, a tragédia menor. Muitas vezes quando vai votar, quando vai fazer, sei lá, fazer uma escolha econômica, etc. E, então, quer dizer, nosso otimismo cristão não é necessariamente um otimismo do espírito humano, como se o homem não fosse marcado pelo pecado. Ou marcado pelo pecado, o homem é capaz de coisas atrozes. Deus queira que não aconteça. Mas a humanidade é capaz de produzir, na mesma época, um Mussolini e um Hitler. E na mesma época um Stalin. E junta essa turma aí, viu o que deu. Então, quer dizer, a humanidade é capaz de produzir crápulas. Pessoas que estão desfiguradas na sua humanidade, que desfiguram a humanidade. Então, quer dizer, esse otimismo não é um otimismo humano, é um otimismo teológico. É o otimismo da história da salvação. Entendam?
não é a história que, naturalmente falando, com seus mecanismos, né, naturais, vai nos conduzir para uma vida idílica, perfeita. Isso aqui não é a fé cristã. A fé cristã não é isso aqui, me desculpa. Senão não precisa de Salvador. A fé cristã é a fé que se baseia na história da salvação. É a história salutis. Aonde Deus vem em nosso socorro. Aonde Jesus Cristo é o nosso Salvador. E Ele vai nos conduzir para uma vida perfeita. Então, isso aqui é muito diferente, meu querido. É um discurso muito diferente. Só que algumas teologias confundiram as coisas. Então nós temos uma teologia da libertação, por exemplo, que normalmente faz um discurso que para ela essas duas coisas são a mesma coisa. No fundo, para ela, você dizer que são duas coisas diferentes seria um dualismo para eles. Você é dualista, quer dizer que tem uma história e tem a história da salvação? Não. Mas o que é a história da salvação? É a salvação acontecendo dentro da história, mas a salvação, ela é propositiva, ela não é impositiva. Então ela depende do quê? Da liberdade de cada homem. Os homens que se abrem entram no dinamismo da história da salvação. Os homens que se recusam a isso não entram no dinamismo da história da salvação. Então a história da salvação está acontecendo para os homens que se abrem ao Salvador. E não está acontecendo para quem está vivendo como se Deus não existisse. Então, você pode estar vivendo a história da salvação ou não. Se o seu coração está aberto para Cristo, você está no dinamismo da história da salvação, do reino. Ou não. Então, a história da salvação, ela acontece dentro da história. Mas ela não se confunde com a história. Da mesma forma, você não pode dizer, discurso de teologia da libertação, o Brasil é todo o povo de Deus. Não é. Uma coisa é a igreja, outra coisa é o Brasil. Nem todo o Brasil é igreja. Primeiro que tem percentual elevado de pessoas que não creem em nada, que não são batizados. Depois tem vários tipos de igreja evangélica, depois tem várias religiões. Você não pode confundir o Brasil com a igreja no Brasil. São duas realidades diferentes, que têm que ser distintas. Mas é claro que a igreja no Brasil está no Brasil. Está dentro do Brasil. Como a história da salvação está acontecendo dentro da história. Mas nem todo mundo que está na história humana está vivendo a história da salvação. Porque talvez não queira. E o evangelho não é impositivo, é propositivo. Bate e você tem que abrir para Jesus entrar. Para você entrar em comunhão com Ele. Certo? Deu para entender isso daqui? Então isso aqui é uma diferença fundamental, mas tem muita gente que confunde essas coisas. Então faz um discurso socioeconômico e diz o povo de Deus aqui no Brasil está sofrendo por causa do Congresso. Não é o povo de Deus que está sofrendo por causa do Congresso. Quem está sofrendo por causa do Congresso é o país Brasil. Dentro do país Brasil também tem a Igreja Católica, que pode estar sofrendo tanto quanto ou um pouco menos, dependendo da situação, como o povo brasileiro. O povo brasileiro não é igual ao povo de Deus. O povo brasileiro, todo mundo é chamado a ser povo de Deus, mas nem todo mundo é povo de Deus, porque não pode ser obrigatório. Deu para entender? Então, são coisas muito simples. Mas a teologia da libertação consegue achar que o político, o partido tal, a causa tal, pode levar uma vida perfeita, ao céu aqui na terra. Na verdade, a posição católica é que não vai ter céu aqui na terra. Quem vai inaugurar o céu aqui na terra, novo céu e nova terra, para usar o termo de Isaías e do Apocalipse, é a volta de Jesus Cristo. Não é partido político, não é sistema econômico,
Tudo isso pode ajudar a ter um país um pouco mais justo, um pouco mais respeitoso da dignidade humana, mas não vai levar a uma vida perfeita. Então é ilusão. A escatologia deve estar ligada a Cristo. A escatologia não está ligada a um partido ou a um grupo político, nem de direita nem de esquerda. Quem pensa dessa forma está mergulhado na ideologia, que confunde as coisas, porque emburrece a ideologia. Deu para entender? Então, quer dizer, é uma escatologia autenticamente cristã, onde a gente vai percorrendo o caminho da história da salvação. Salvação. Deus salva, Yeshua. Né? O ungido vem para nos salvar. E aí temos o princípio da esperança, na última linha, penúltima linha da página 59. O que é o princípio da esperança? É algo real, mas ele está ligado à pessoa divina de Jesus Cristo. A gente tem esperança porque a nossa esperança está em Jesus Cristo. Não está em grupo X, em grupo Y. Então, em Jesus Cristo, a nossa vida humana encontra o oxigênio da esperança. A gente continua a viver nesse mundo com entusiasmo, não obstante as dificuldades, porque nós sabemos que esse mundo tem um Senhor e que no final esse senhorio vai se manifestar. A glória de Jesus vai vencer a iniquidade do homem. O bem do Senhor vai vencer o mal da humanidade. Mas Jesus mesmo diz, João 18,36, meu reino não é deste mundo. Então não esperem que o reino de Deus seja um natural desenvolvimento do mundo presente. Ele não é um natural desenvolvimento do mundo presente, o reino de Deus. O reino de Deus é uma realidade sobrenatural inaugurada por Cristo, que já está presente entre nós, como a gente explicou ontem. Porque a igreja já é o início do reino de Deus entre nós. Certo? Então, ligado à ideia de escatologia, tem a ideia da liberdade também. Quer dizer, nós vamos percorrendo esse caminho escatológico no bom uso da nossa liberdade. A minha liberdade pode me distanciar ou me fazer viver esse caminho com maior ou menor perfeição. E aí ele vai desenvolver temas que hoje parecem não necessários. Nós somos tão ligados a este mundo, tão assim, apegados a esse mundo presente, que a gente até evita falar da morte e daquilo que virá depois da morte. Então é muito comum a gente ver famílias católicas que dizem até, já teve caso para mim, família católica chegou, padre, por favor, não fale da morte para minha mãe, nem fale da vida após a morte para minha mãe, que ela está no hospital, numa situação delicada, vai que ela morre, né? Aí eu falei assim, mas é justamente porque vai que ela morre que eu tenho que falar da morte e do que tem depois da morte. Desculpa, que é uma incoerência que você está me falando. Mas a pessoa fica tão... Ou então a pessoa não pede, que é o caso clássico. Ninguém pede unção dos enfermos, porque acha que unção dos enfermos é extrema unção. Então se o padre for lá, já pode preparar o caixão que morre logo depois. E pode ser que morra, e você tem que dar graças a Deus que morreu depois que o padre foi, porque é sinal de que vai para o céu. Né? Teve o sacramento que precisava. Então, meu Deus, nós estamos numa visão tão rasa, tão imanentista da nossa vida, que a gente evita todo discurso sobre morte e vida após a morte. E pior, quando a gente vai nas nossas obrigações sociais, que muita gente só vai por obrigação social, digamos a verdade, a missa de 7º dia, de 30 dias, se não fosse por obrigação, aquela família é tão legal, se eu não for eles vão ficar chateados comigo, então eu vou. Né? Então, quando a gente vai nessas missas, a gente vai lá, já sabe até o discurso de cor, qualquer um podia fazer homilia. Foi bom, morreu,
foi para o céu. Amém. Pronto. Acabou-se. Quer dizer, todo mundo vai para o céu. Quer dizer, não tem drama na morte, né? Todo mundo vai para o céu, é maravilha. Morrer, vai para o céu, vai para o céu. Quero logo morrer logo, vai para o céu logo, então. Né? Quer dizer, todo mundo vai para o céu. Realmente a morte é um avião Boeing, né? Que leva todo mundo para o céu sem parada, intermediária. É uma maravilha. Né? Quer dizer, não tem... Aí, dia dos finados, o que a gente faz? Vamos para a praia. Todo mundo está no céu, vai rezar por quem? Vamos para Salinas. Ora, não tem purgatório. Não tem ninguém no purgatório. Não tem ninguém sofrendo no purgatório. Então, para que eu vou rezar pelos finados? Foi todo mundo para o céu, o padre disse. Então, todo mundo que morreu está no céu. Eu vou para Salinas, para as férias. Ora. Curtir a vida. Aí o pessoal fica chateado. Depois o padre fica chateado. Porque fez 3 missas no dia dos finados, como na catedral, e não deu quase ninguém. Esse povo, tudo para Salinas. Esse povo que não crê. Mas o padre, quando faz a homilia da morte de alguém, manda todo mundo para o céu. Então, para que o povo vai rezar? Vocês estão entendendo o problema de inteligência teológica? Ou não? Sim. Sim, Está entendendo? feriadão, né? Pois é. Noticiário. O feriadão, que vai ser maravilhoso. Juntou tudo. Aí nessa hora, serviço público, igreja, todo mundo se dá a mão e trabalha junto. Né? Nessa hora é uma maravilha. Todo mundo, assim, a igreja faz a parte dela, o feriado que ela conseguiu, a gente enforca aqui, vai todo mundo feliz para a praia. Né? Pronto. Sim. Eu penso o seguinte, o oposto disso seria, vamos pegar um caso na história, que a Santa Joaquina, diz que quando morrer, ela deixou estabelecido, que eram 1.200 missas, 1.500 missas. Pois olha, eu prefiro o exemplo dela. Eu vou pedir para rezar 1.500 missas por dia. Porque na dúvida, eu acho que eu sou muito ruinzinho, não sei se eu vou para o céu direto. Então, quanto mais rezar a missa por mim, melhor. Certo? Por favor, não deixe de rezar a missa pelo próprio Padre João Paulo quando ele morrer. Ninguém diga, era santinho, não era santinho, era podre. E aí, quando morrer, reza muito por ele. Certo? Então, eu não quero que ninguém me elogie quando eu morrer. Quando me elogie, coitado, morreu um pobre pecador. Impuro, sem vergonha, pensava o que não devia, falava o que não devia, fazia o que não devia. Reze muito por ele. Não, credo não. Eu sou tudo isso e não, sou pior do que isso. Certo? Então quer dizer, eu preciso de salvação. Eu preciso de salvação, meu querido. Os méritos de Cristo. Aí não vou entrar na questão dos méritos, porque seria confusão. Eu ia falar que não precisa de 1.200 missas. Não precisa. Precisa sim. Por quê? Isso aí está até ligado à revelação. Se a pessoa lá no purgatório estivesse assim, totalmente aberta para a graça. Só que tem gente que está no purgatório que nem criança, com má vontade. Por que eu estou aqui? Não devia estar aqui. Resmungando. Então, quanto mais graça vier, melhor. Se você pensar assim, então não precisa a gente ir para a missa todo domingo. Basta assistir uma missa na vida. Tem méritos infinitos. Acabou-se. Entendeu? Então, quer dizer, a gente precisa assim, precisamos de graças repetidas, de graças novas, para nos ajudar a viver os desafios de cada momento. E no purgatório existe uma certa experiência análoga, que eu não quero entrar nesse aspecto. Análoga não é tempo, mas é análoga do tempo, porque tem uma ideia de purificação. Se tem purificação, tem um processo. E nesse processo tem momentos diferentes. Nesses momentos diferentes, quanto mais graça a gente tiver, vai facilitando vivê-los. Porque essa purificação pode ser estreita, pode ser muito prolongada, dependendo do grau do coração da pessoa. Então tem gente que vai ficar no purgatório a vida toda, até Jesus voltar. E aí a pessoa precisa de muita graça. E quanto mais graça você obtiver para ela, ajudando pela missa, por exemplo, é como se fossem gotinhas de água que vão caindo na hora certa para que ela tenha força de continuar nesse caminho. Certo? E aí que vem a bela prática de rezar pelas almas do purgatório, mesmo por aquelas que a gente não conhece. Padre, Sim. Paulo, as indulgências
Não vou entrar nesse... É porque aí eu teria que dar um curso de escatologia agora. Não vai dar para falar. Estou só falando assim do Ratzinger, a introdução do pensamento do Ratzinger, a escatologia. Me desculpem. Mas leia o manual dele. Tá bom? Capítulo 3. Ação. Aí agora, vamos entrar... Antes da gente... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham que é mais humano? Agir e depois pensar? Ou pensar e depois agir? Pensar e depois agir. O que vocês acham que é mais humano? Pensar e depois agir. Sim. Alguém que vai cair, tá pegando, eu não Mas atenção, é uma questão, o que é mais humano? Normalmente, vamos pensar, se tire a situação limite. Agir e depois pensar, ou pensar e depois agir? Pensar e depois agir. Pensar e depois agir. Pensar, a pessoa pode cair. Ótimo, Não, é ótimo, ótimo. Pensar e depois agir. Queridos, é claro que é primeiro pensar e depois agir. Porque o homem foi dotado de intelecto e vontade. Então, o ato humano, nós não somos animal. O animal ele pode agir sem pensar, por instinto. Inclusive, tem instinto. Mas o homem ele foi dotado de intelecto e de vontade. O homem é livre. Ele é dotado de liberdade. Um ato humano, isso aqui é teologia moral fundamental, para ele ser considerado humano, ele tem que ser um ato que ele faz com consciência e um ato que ele faz querendo fazer. Se faltar consciência ou vontade, não é um ato humano. Por exemplo, uma mulher sendo estuprada, ela teve relação com aquele homem, não foi um ato humano. Porque faltou o quê? A vontade, ela estava coagida. Isso é muito... mas isso é óbvio, padre. Não é óbvio, porque no Islã não é óbvio. Uma mulher estuprada, o cara depois vai lá, a família dela diz, olha, eu estuprei sua filha, mas eu sou muito bonzinho, e agora eu quero reparar o que eu fiz, eu quero me casar com ela. E a família é obrigada a dá-la para se casar com ele, senão vai ter que apedrejá-la e matá-la. Porque ela foi estuprada, então a culpa é dela. Então a moral islâmica, se a menina não aceitar casar com o estuprador dela, a menina vai ser apedrejada porque ela não pode ser uma mulher que foi desrespeitada e ficar solteira. A gente acha que é óbvio aquilo que é a moral cristã, que se confunde com a moral ocidental ainda, em alguns aspectos. A moral ocidental está se distanciando da moral cristã. Daqui a pouco, talvez, a moral ocidental, talvez daqui a pouco, isso daí também não seja mais o que é hoje. Porque a cultura evolui, etc. Né? Mas entendam, o ato, para ser considerado humano, e aí foi o que eu coloquei para vocês, um ato humano, ele tem que ter esses dois elementos. Ou seja, a consciência do que eu estou fazendo e também a vontade de fazer. O que designa um ato livre. Porque o ato humano ele tem que ser livre. Para ser o adjetivo humano. Eu posso ter outros atos não humanos. Certo? Como, por exemplo, esse que eu dei para vocês. Por exemplo, caiu um negócio, eu, por reflexo, fiz isso. Isso foi um ato humano, não. Um macaco poderia ter feito esse negócio. Por reflexo. Certo? Mas um ato humano é caracterizado por esses dois elementos. Isso é muito importante, quer dizer, o pensar vem antes do agir. É evidente. Porque se não tem o pensar não vier antes do agir, eu não tenho moralidade. Eu não posso julgar se foi um ato bom ou mau.
Um ato humano, ele pode ser, digamos, receber a qualidade de moral ou imoral, se ele foi livre. Certo? Então, isso aqui é muito importante. Olha agora a diferença. Para o Ratzinger, isso é claro, ortodoxia vem antes da ortopraxia. Primeiro eu tenho que pensar a fé e ter clareza da fé. Qual é a reta fé? E essa fé é como uma luz que guia o meu agir cristão, que é justamente a praxis correta, reta. O meu agir cristão. Então eu tenho que pensar sempre antes de agir. Tenho que pensar, mas se eu fizer isso é pecado? Não é pecado? Se eu agir dessa forma é o melhor fazer? É o mais segundo o Evangelho? Não é? Esse é o ideal. Esse é o ideal. Certo? Pensar antes do agir. Então, a ortodoxia precede a ortopraxia. Vejam que interessante. A teologia da libertação, ela justamente vai fazer o contrário. E isso aqui tem efeitos até hoje na nossa vida eclesial. Para a teologia da libertação, é o contrário. Primeiro tem que agir, depois pensar. Primeiro eu tenho o agir cristão, depois eu penso. E deduzo desse agir se foi certo, se não foi certo, para tentar melhorar para a próxima. Então, quer dizer, muitas vezes na nossa paróquia, ou na nossa diocese, a gente tem a primazia da praxis. Então, o que é isso? Por exemplo, na paróquia. O cidadão chegou, tudo bem? Estou vindo lá de Nova Tracuateua, senhor pároco, obrigado por me acolher. Eu queria fazer alguma coisa aqui na paróquia. Me dá alguma coisa para fazer? Claro, eu estou precisando de agentes do batismo. Vá fazê-la. Então a gente fica na esfera do fazer. E eu não tenho a menor preocupação, porque ele já fazia lá, agora ele pode fazer aqui. Mas eu não estou preocupado com, peraí, você conhece a fé, você já leu o catecismo, você reza, você tem uma vida cristã autêntica, você reflete sobre a sua fé corretamente, você tem boas leituras. Não, o importante é você fazer coisas. E aí a gente vive muitas vezes uma vida eclesial na esfera da praxis. Então, por exemplo, na hora que eu chamo a paróquia, vamos fazer um negócio, vamos botar banco no caminhão, vamos fazer a feira paroquial na praça, vamos fazer isso, aquilo, outro, vamos parar a rua e fazer um forró da paróquia. Todo mundo se engaja no fazer. Mas na hora de vamos refletir sobre a fé na escola teológica, não tem quase ninguém. Na hora de vamos fazer o cerco de Jericó, rezar, aprofundar a nossa fé, não tem quase ninguém. Vocês estão entendendo o problema? Como a coisa está ao contrário. Jesus, ele chamou para estar com ele. Em Jesus, Jesus oferece para os seus apóstolos, antes de enviá-los para uma missão, um bom tempo de amizade, de intimidade, de companheirismo. Estar com Jesus, olhar para Jesus, contemplar Jesus, aprender com Jesus, ouvir Jesus. Para depois fazer como Jesus deseja. Mas muitas vezes a gente inverte tudo na nossa vida, né? E aí, assim como muita gente hoje age sem pensar e acaba com a sua própria vida, porque reflete muito pouco, da mesma forma na vida da igreja, muita gente hoje está preocupado só com o praticar a fé, mas não aprofunda a fé na oração, não aprofunda a fé na formação.
E muitas vezes a gente vê coisas aí absurdas acontecendo na vida da igreja, na vida dos sacerdotes, na vida das famílias, porque tem muita praxis e tem pouca ortodoxia. Deu para entender? Então, meus queridos, esse é um outro perigo, né? Então, nós estamos falando agora do anúncio. Então, no anúncio, a igreja tem que agir. Sim, ela tem que anunciar Jesus. Mas esse anúncio, ele é precedido por uma experiência com a pessoa de Jesus Cristo. Ele deve ser precedido por uma preparação, por uma formação. Certo? E aqui ele começa, então, a apresentar a missão, vamos dizer assim, o agir da igreja em dois momentos. Se você parar para pegar na página 61, você vai ver o anúncio. Mas se você for mais adiante, for até a página 70, você vai encontrar a missão. Então vamos ver como é que ele distingue aqui. No anúncio, ele vai tratar da fé, da razão, da teologia, da catequese e da pregação. Então a igreja tem que anunciar. E todo o anúncio parte da fé. Da razão que é solicitada. Da teologia, que é o refletir sobre a experiência de fé racionalmente. A teologia vai me permitir ter as bases para uma catequese. A reflexão teológica me dá bases para organizar uma catequese, um itinerário catequético. Me dá as bases para a pregação. Mas a vida da igreja não é só anunciar. A missão da igreja pode ser entendida de um modo mais largo, onde o anúncio faz parte disso. E aí a missão da igreja está no oferecer também os meios da salvação, através dos sacramentos. Por exemplo, através da Eucaristia. Tornar presente para o homem hoje a Páscoa de Cristo. Tornar presente Cristo para o homem hoje através do ministério ordenado. Tornar presente para o homem de hoje a unidade, ou pelo menos a busca da unidade, a unidade de Deus através do ecumenismo. O ecumenismo, na verdade, deve ser uma expressão de uma insatisfação da igreja com o fato de que os cristãos estão separados. Os cristãos deveriam estar todos reunidos em unidade, dando um testemunho da unidade de Deus, a unidade da salvação. Então a gente precisa trabalhar para isso. O ecumenismo, ele é uma expressão desse desejo de unidade, que atesta, autentica a missão da igreja. Ao mesmo tempo, a igreja também precisa dialogar com as outras religiões. Esse diálogo precisa acontecer, porque a igreja tem que anunciar a todos, inclusive a quem tem uma religião diferente de nós. Ela precisa dar oportunidade para aqueles que têm uma religião diferente conhecerem Jesus Cristo. E de um modo mais amplo, a igreja tem que evangelizar. Levar Jesus através de todos os meios possíveis. A evangelização. Esse Jesus precisa chegar ao mundo. Aqui é o último tema. Então ele vai desenvolver aqui esses temas, porque a igreja precisa agir. Mas vejam que a ação, ela se baseia naquilo que foi dito precedentemente. Anteriormente. Então, o anúncio.
Esse anúncio, ele parte da fé. Dessa fé em Jesus Cristo. Dessa fé que me coloca em relação com Deus. Introdução à teologia. Deus se revela, autocomunicação divina, o homem, solicitado pela revelação, responde positivamente a Deus pela fé. Tem uma aula recente que eu coloquei, essas 3 últimas aulas que eu coloquei de introdução à teologia sobre esse tema, explicando o que é teologia. Lá na playlist Introdução à Teologia, no nosso pobre e mísero canal YouTube. Né? Então, essa é a resposta da fé positiva do homem a Deus. Isso aqui torna o homem participante da vida de Deus. O homem vai entrar em uma relação de amor com Deus. Deus, ele vai, ao se revelar, ele concede a graça necessária ao homem para que o homem viva essa comunhão sobrenatural com Deus. Sobrenatural precisa da graça. E aqui, como a gente disse, ele vai interpretar isso como o caminho para o nós. Nós vamos sair do nosso eu egoísta para o nosso nós altruísta, sem deixar de ser quem nós somos. Não é negar quem nós somos. No nós encontramos de novo o nosso eu na sua forma mais pura. Um eu criado para a comunhão. Não um eu ia. Um eu ia que não precisa de ninguém. Certo? Então, a fé, ela alcança, segundo o Ratzinger, na visão dele de fé, o que ele vai dizer? É bonito isso. Lembre que a importância do tema pessoa para ele, a influência do personalismo filosófico, tá? Então, para ele, a fé é a resposta do homem a Deus, né? Então, para ele, a fé, ela une a pessoa humana, a pessoa ao Deus pessoal, a esse Deus pessoal, esse Deus que se revela, que comunica, digamos, o seu próprio ser. Se autocomunica ao homem, concedendo uma participação na sua vida divina, que é o que a gente entende por graça. Então, a fé para ele, ela abarca, ela parte da pessoa, a fé solicita toda a pessoa, é uma resposta de toda a pessoa, e a fé faz com que essa pessoa humana toque, por assim dizer, na pessoa divina. Entre em relação com a pessoa divina. Claro que dentro do cristianismo isso acontece por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, por meio dele é que a gente entra em comunhão com a Trindade Santa, como diz Santa Teresa, Santo Inácio de Loyola, etc. Claro que essa fé, que é uma expressão de toda a minha pessoa, ela se apoia numa graça, porque ela é um dom sobrenatural, uma virtude teologal. Sendo virtude teologal, esse adjetivo teologal deve ser entendido num duplo sentido. O primeiro sentido, só é possível porque tem o apoio da graça, vem de Deus. E o segundo sentido, porque é uma virtude que está ligada à minha relação com Deus. Então tem esse duplo sentido, de causa eficiente e de causa final. Então, para ele, a fé, ela não é
esse uso que a gente usa, eu tenho fé no padeiro. Você tem fé no padeiro, parabéns, mas não é o sentido desse que a gente está usando. A fé é uma virtude teologal, é um ato teologal, como estamos na página 63, no último parágrafo, a gente vê. A fé é um ato teologal, pessoal, e ao mesmo tempo interpessoal, porque a fé abre e possibilita viver uma relação pessoa a pessoa, o meu eu com o tu de Deus. E a gente vive o nós de comunhão. Mas é também a fé tem uma dimensão eclesial, porque eu recebo a fé da igreja, a igreja vai alimentando a minha fé. Ela tem uma dimensão sacramental, preciso dos sacramentos para vivê-la. E isso é necessário recordar. Essa fé é recebida por meio do batismo. Eu tenho um artigo que vou publicar, acho que no início do ano que vem, num livro com vários artigos, que é sobre o batismo no pensamento do Ratzinger e do Bento XVI. Foi uma palestra que a gente deu na PUC do Rio sobre esse assunto. Se Deus quiser, a gente vai publicar no início do ano que vem. A razão. Segundo ponto. Então, toma aqui, ó. Página 63. O teólogo Ratzinger insiste no tema da razão, lembrando aquele livro que eu apresentei para vocês, Deus salve a razão. Porque nós estamos vivendo num mundo que a razão humana está se afogando no lamaçal do relativismo, da ditadura do relativismo. Então a razão humana parece que não serve mais para nada. Tanto faz. O negócio hoje não é você conseguir argumentar, o negócio hoje é você conseguir gritar e ter seguidores. Então a Anitta pode ter mais verdade do que o maior intelectual do mundo, porque ela tem, sei lá, 10 milhões de seguidores. Então quando ela diz uma verdade, os 10 milhões replicam isso na rede social e criam uma verdade. É o que a gente chama hoje do mundo da pós-verdade, né? Um mundo parece onde a verdade ela é criada entre falsos consensos, como se o consenso de 10 milhões de pessoas pudesse criar uma verdade. Então é o tempo que a gente vive. Então ele é um homem que ele acredita na razão. Para ele a figura de Paulo no Areópago é exemplar, tanto que ele, no pontificado dele, ele convidou a igreja, que não seguiu, por sinal, a orientação do Papa, a criar os areópagos, encontros inspirados no Areópago. Então ele convidava a igreja a chamar intelectuais, a fazer iniciativa com intelectuais, músicos, literatas, estudiosos, e não ter medo desse debate em lugares públicos, né? Mostrar-se amiga da verdade onde ela estiver, da busca da verdade onde ela estiver. Pouco se fez, primeiro porque, infelizmente, vamos dizer a verdade, nós vivemos num tempo de mediocridade intelectual hoje, em todos os campos praticamente. Hoje, meu Deus do céu, a gente pegar mesmo não concordando com vários filósofos de algumas décadas atrás, a gente tem que reconhecer que eles tinham um brilhantismo intelectual, mesmo que a gente não compartilhe tudo que eles pensavam. Mas hoje a gente vê os filósofos de botequim, filosofia de internet. Todo mundo se auto-intitula professor, doutor, filósofo, e teólogo, e pensador, e livre pensador, e o que quer que seja. Então existe uma verdadeira, assim, fábrica de intelectuais, pseudo-intelectuais por aí. De repente, no meio deles tem um ou dois que até são de verdade, né? Mas é difícil a gente até fazer esse discernimento, dada a maré de confusão que existe. Então, muito problemático hoje isso. Mas ele é um homem que sempre acreditou nisso. É preciso anunciar, confiar que a razão do homem é capaz de reconhecer a verdade, anunciar essa verdade. Encontrar os meios para anunciar essa verdade.
Vou dar 2 exemplos para vocês, né, disso aqui. Uma pessoa que eu conheci que ela se converteu vendo Madre Teresa de Calcutá servindo os pobres. E a vocação desse jovem se tornou mais tarde sacerdotal. Ele disse que ele teve um encontro com Jesus Cristo vendo a caridade de Madre Teresa de Calcutá. Então, na beleza da caridade, ele viu o rosto do Cristo. Por outro lado, eu conheço uma pessoa que viu também um grupo de jovens fazendo faxina num banheiro. Banheiro de um grande estádio, desses encontros de carnaval e etc. E a pessoa estava muito indisposta. E ao vendo aqueles jovens alegres, cantando, fazendo aquela faxina num lugar porco como era aquele banheiro, ele disse, esses jovens conhecem Jesus Cristo. Porque não dá para ter essa alegria aí, dessa forma. E ela teve, vamos dizer, uma experiência com a beleza de um serviço simples, de um serviço de caridade, de um serviço escondido como o da faxina de um banheiro. Então vejam, a pessoa pode chegar, digamos, a encontrar Jesus Cristo quando brilha, de alguma forma, a verdade, o amor. E quando brilha a verdade, o amor, esse brilho a gente pode chamar, a gente reconhece ali uma certa beleza. Esse brilho atrai, né, o nosso ser, a nossa alma. A gente para e diz, que brilho é esse aqui? E aí que a gente vai olhando na direção daquela luz, a gente vai reconhecendo uma verdade, vai reconhecendo o verdadeiro amor. Então, para ele, a razão humana é capaz de percorrer esse caminho. A igreja tem que ser propositiva, a igreja tem que cumprir a sua missão, a igreja tem que solicitar essa razão do homem. A história está cheia de exemplos ilustres de cristãos que não tiveram medo de anunciar a verdade à razão do homem dos seus tempos. Justino, Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano, Agostinho. Ou seja, fazer um discurso de fé que solicite a razão do homem, porque a fé ela não é irracional. A fé é racional. A fé ela tem que ser capaz de solicitar a razão e ajudar a razão. O anúncio tem que ser capaz de solicitar a razão e ajudar a razão a percorrer o caminho da fé, a dar os passos iniciais de entendimento, de reconhecimento da racionalidade da fé. Então a fé exige uma compreensão sempre. Contém um momento racional. No ato da fé existe uma dimensão racional. Então, ao contrário, por exemplo, de uma certa visão protestante, que é fidelista, que parece que a fé não necessita da razão, que eu posso viver sem razão, porque a razão humana ela é depravada, a razão humana ela é ferida, a razão humana ela não pode colaborar, como o homem não pode colaborar em nada com a obra da redenção, nem a razão do homem pode colaborar. Então, é como se eu tivesse que abraçar a fé e negar a minha razão no âmbito da religião. Aí eu uso a minha razão para trabalhar, para estudar, mas na religião é só a fé que interessa. E aí eu vivo em uma verdadeira esquizofrenia, pulando da razão para a fé, da fé para a razão, da razão para a fé, da fé para a razão. Enquanto na vivência católica as duas coisas caminham juntas. A minha razão, naturalmente falando, ela é capaz de conhecer o mundo criado, a biologia, a matemática, a química, a física, a filosofia. Mas a fé, ela potencializa sobrenaturalmente a minha razão a entrar na esfera do conhecimento que eu não teria naturalmente falando, que eu tenho porque Deus, no seu amor, na sua liberdade, quis revelá-lo aos homens, falando da sua intimidade, dos seus projetos de salvação para o homem. Certo. Diga. Mas não seria já irracional, porque não tem a fé que é o ato humano? Não, a fé não é um ato, assim, a fé ela porque também é um ato humano, mas ela não nasce no homem. Sim, mas nesse pensamento de que o homem tem essa... Não, nem nesse pensamento. A fé é sempre uma virtude teologal. Nem, então, não tem nem a ato humano. Não. Para ele. Atenção, diga assim,
Para eles quem? O protestantismo. Ah, o Existe protestantismo, essa a fé ela é uma graça. Só. Pronto. Esse Aí- tipo de ser distorcida também. Se tiver, o que tiver, quanto mais o homem tentar colaborar, mais o homem entorta a fé. Eu não concordo. Não me parece inteligente a afirmação. Tá certo? Mas é como Lutero vê. Para ele, a fé ela deve ser uma adesão cega. Kierkegaard vai dizer isso, de certa forma, criticando Hegel, o racionalismo do Hegel. Ele vai usar a imagem da fé como eu tenho que me atirar num abismo que eu não sei onde vai dar. A minha razão não é capaz de saber onde vai dar o abismo, mas a fé me faz me atirar no abismo. A gente até a identidade humana, né? De certa forma, ele abre mão de um elemento, digamos, humano, e a fé poderia dizer, então deixa de ser um ato humano, né, padre? Sim, você poderia fazer essa crítica. É o que se pode fazer a partir de... A gente entende Kierkegaard porque ele realmente está assombrado com o racionalismo hegeliano. Mas a gente não pode também cair no erro contrário, de um fideísmo. Bom, aí a gente vai para a teologia. A teologia, então, página 65. A teologia, então, ela é, digamos, o refletir racionalmente. Quando eu digo refletir racionalmente, é a razão iluminada pela fé. Refletir racionalmente, iluminados pela fé, sobre o Deus que se revela, sobre o conteúdo dessa revelação, sobre o que essa revelação significa para a vida do homem, sobre a origem, o estilo de vida e o fim da vida do homem, do homem que crê, do homem cristão. Então, quer dizer, abre-se todo um caminho de reflexão. Quem é esse Deus que se revela? Quer dizer que eu tenho uma estrutura antropológica capaz de acolher a revelação de Deus? Mas então deve ter algo que Deus me dá que me ajuda a acolher a revelação dele. E essa fé, ela tem que ter, evidentemente, um significado para a minha vida do dia a dia. Ela não pode estar desassociada da minha vida familiar, da minha vida de trabalho. Essa fé deve iluminar cada decisão da minha vida, porque ela está ligada à minha relação com o absoluto. E essa relação com o absoluto, ela tem que iluminar todos os momentos da minha existência. Porque ela me diz de onde eu vim, para onde eu vou e qual o sentido da minha vida aqui. Então aí vem a reflexão sobre a fé. O teólogo, vamos dizer, sistemático, é aquele que vai refletir sobre isso sistematicamente. Ou seja, ele vai criar um método de reflexão. Então, Sagrada Escritura, história do dogma, relacionando a história do dogma com a história da igreja, com a história geral, mergulhando especulativamente nas grandes questões, depois fazendo relação com a liturgia, com a moral, com os problemas do tempo de hoje. Então, o teólogo ele vai fazer uma reflexão sistemática, ou seja, o todo, as partes e as conexões que existem entre as partes. Um sistema é dessa forma, que ele se articula. Tem o todo, o sistema é formado por componentes, e esses componentes estão articulados entre eles, interligados. Então, me interessa o todo, eu não posso perder de vista o todo, eu tenho que aprofundar cada parte dentro do todo e as conexões entre elas. Sempre é importante lembrar isso, como o exemplo que a gente dá na introdução à teologia, que tem gente que estuda teologia e no final leva para casa um Fusca desmontado. Aí, olha, eu estudei teologia. Aí chega em casa, olha aqui a minha teologia. Um Fusca desmontado lá. O guidão para um lado, o pneu para um lado, o parafuso para o outro. Não serve para nada. Agora, quando você estuda a teologia de um modo sistemático, correto, o todo, as partes conectadas, você pode passar a chave, botar a marcha 1 e sair andando com ele. Ou seja, vai aprender a teologar. Tem gente que estuda teologia, mas não sabe teologar.
tem gente que não estudou tanta teologia, mas sabe teologar, certo? Estudou à distância, estudou por correspondência, mas conseguiu montar as peças, certo? Tem gente que vai para a faculdade e não monta as peças. E aí você tem padre que não montou as peças, ele tem um Fusca no escritório dele, desmontado. E você tem padre que anda de Fusca por aí e consegue trabalhar mais rápido, dinamicamente, do ponto de vista teológico, por aí. No caso do Ratzinger, vamos passar por uma qualidade maior de Fusca para Mercedes, né? Quer dizer, ele tinha uma máquina bem melhor do que a nossa, tá bom? A gente que a lambretinha já está feliz da vida. Entendeu? Então, nós temos isso, né? A teologia sistemática seria isso. Só que a teologia, como ele vê, está a serviço da igreja, está a serviço do magistério. O teólogo coloca o trabalho dele a serviço do magistério, porque cabe ao magistério também ajudar a discernir se aquela teologia está correta, se não está correta, se está de acordo ou não com a revelação. E, ao mesmo tempo, ele coloca a serviço de toda a igreja. Ele quer enriquecer a igreja toda com uma compreensão mais profunda. São Tomás de Aquino compara o teólogo com os olhos do corpo, que coloca a serviço de todo o corpo aquilo que ele vê na reflexão teológica. Porém, queridos, uma preocupação que a gente já comentou ontem, importante no pensamento dele, é a fé dos simples. Uma teologia que deve sempre proteger a fé dos simples, como você encontra aí no 5º parágrafo da página 65, dentro dessa dimensão de teologia. Bom, aí, passando para a página 66, o teólogo deve ser uma teologia que a gente já comentou também, não só de cotovelo, mas de joelho também. Ou seja, junto com a erudição do teólogo, não é um problema a erudição, desde que a erudição não seja orgulhosa. Que existe a erudição orgulhosa. A pessoa pode ser um erudito humilde, né? Então, pode parecer coisa de ficção científica, mas existe. Então, a pessoa pode ser erudito e humilde, e pode ser um acadêmico de grande conhecimento, e quando você vai conversar com ele, extremamente humilde no modo de entender o objeto da sua reflexão, que é sobrenatural. Então, uma teologia de joelhos. Catequese. Então, a catequese, isso daí eu me lembro que um dominicano suíço, que agora me foge o nome dele, filósofo, outro dia eu citei ele vendo um filme aqui, com um pequeno grupo. Bom, agora me foge o nome desse dominicano. Mas ele fez uma revista com 1 ano de pontificado do Papa Bento XVI, fizeram uma revista internacional, e se falava das primeiras impressões do pontificado. E o melhor artigo que eu achei foi dele, porque ele dizia assim, olha, fundamentalmente a tese do artigo era essa. Nós sabíamos que ele era um grande teólogo, estamos vendo isso. O pessoal lá em Roma começou a brincar, que o pessoal corria para Roma para ver João Paulo II, porque o carisma de João Paulo II era um negócio louco, né? O pessoal ia vê-lo lá, eu mesmo tenho história para contar disso, né? De euforia no ver João Paulo II. Né? Impressionante, ele é uma figura que cativava pelo que ele falava, pelo gesto dele, por tudo. Mas o Bento XVI não tem nada disso, né? Não tem nada disso. Assim, ele não é um grande artista, não fez teatro, não fazia grandes gestos assim, muito simpáticos, etc. ao povo, mas o povo corria para escutá-lo. Era o tempo que você via as catequeses que ninguém perdia uma palavra do que ele dizia, porque era assim, remédio para a nossa inteligência, remédio para a nossa fé adoecida, certo? Então o povo ia escutá-lo, você criou essa expressão, iam ver João Paulo II e iam escutar o Bento XVI. E aí esse artigo justamente fala, o que nós descobrimos, a grande surpresa para a gente, foi ver um Bento XVI catequista. Ou seja, as catequeses que ele fazia na quarta-feira. Se você pegar essas catequeses que ele fazia, você tem material aí para rezar, para ler, para estudar,
Quer estudar os padres da igreja? Leia as catequeses deles sobre os padres da igreja. Quer estudar os doutores da igreja? Leia as catequeses deles sobre os doutores da igreja. Não é uma catequesezinha. São textos dignos de publicação, mas com uma simplicidade de forma catequética. Ele apresenta os temas. Então é espetacular. As catequeses dele sobre o ano sacerdotal, as catequeses dele sobre São Paulo, por exemplo, são monumentos do magistério. Então, a definição de catequese. Para ele, vejam na página 67, toda a verdadeira catequese que deve estar em íntimo contato com a Escritura é a teologia. Então, a catequese tem que ter como base a Escritura e estar orientada pela teologia. Não pode ser no achismo pedagógico. Tem gente que acha que porque fez pedagogia pode ser catequista. Não. A pedagogia pode ajudar, mas não significa que você fez... mas eu era professora de criança. Não interessa. Uma coisa é professora de criança, outra coisa é ser catequista. Certo? Então, pode ajudar muito, mas exige outras qualidades ser catequista. A catequese toda a verdadeira catequese que deve estar em íntimo contato com a Escritura e a teologia, ao mesmo tempo em que advertir as suas evidentes diferenças. A catequese é uma síntese das verdades fundamentais da fé, colocada a serviço de todos os cristãos. Então, aqui está a definição de catequese, uma síntese das verdades fundamentais da fé, colocada a serviço de todos os cristãos. Mas é uma síntese que tem que ter raízes bíblicas e tem que estar bem elaborada teologicamente, evidentemente. Certo? Essa será, vamos dizer, a missão que ele vai receber de João Paulo II. Esse santo João Paulo II confia a ele o pedido feito por bispos num sínodo de que a igreja do pós-Vaticano II tivesse o seu catecismo. E aí, imagine, fazer um catecismo no meio de uma igreja tão plural, ortodoxo, gente mais ecumênica, teologia da libertação, gente puxando para um lado, gente puxando para o outro, não é fácil, Deus abençoe. Aí ele olhou assim, quem que eu vou botar à frente disso? O Ratzinger, né? Então criou uma comissão de cardeais, nomeou ele o representante, e eles trabalharam nesse catecismo. Com certeza ele se santificou muito, e aí surgiu esse texto espetacular do Catecismo da Igreja Católica, que não deve ser jamais desprezado por ninguém. Quando eu estudei filosofia, se dizia no Instituto Católico, onde eu estudei, bom, depois eu faço observações sobre isso, que não se podia usar o Catecismo da Igreja Católica nos trabalhos de TCC, porque não tinha valor científico o Catecismo da Igreja Católica. Mas, olha, essa afirmação é de uma patologia intelectual tremenda. Por quê? Porque, primeiro, quem fez o catecismo foram, sim, os bispos, sim, os cardeais, mas foi um trabalho comum das principais faculdades de teologia do mundo inteiro. Tanto que a língua escolhida foi o francês, nem foi o latim. Porque muito professor de teologia não sabe latim. Então usaram o francês. Professores, os melhores de Viena, da Alemanha, da Suíça, da França, da Espanha, da Itália, todo mundo, do Colômbia, do Brasil, colaboraram. Então é uma obra que tem um mérito também, do ponto de vista, também nesse aspecto, do ponto de vista acadêmico, universitário, dos grandes cursos de teologia que deram suas contribuições. Então, nós vivemos num tempo de tanta mentira intelectual que chega-se muitas vezes a esse ponto de querer excluir o uso do catecismo da pesquisa de TCC, de um curso de filosofia e teologia numa instituição católica. Para vocês terem ideia da situação. O senhor usou? Não, porque a minha tese de monografia de filosofia foi sobre os padres alexandrinos. Eu não precisei do catecismo. O catecismo precisaria da teologia. A teologia eu fiz fora do Brasil, graças a Deus. Então, eu podia usar o catecismo tranquilamente.
sem problemas. Então ele foi o responsável por esse catecismo. Então, tanto ele tem um trabalho como cardeal, compondo o catecismo, que é base para toda a catequese nossa deveria ser inspirada no catecismo da Igreja Católica, e, ao mesmo tempo, claro, que você vai adaptar isso na linguagem de criança, adaptar isso na linguagem de adolescente, de adultos e etc. Como também ele trabalhou no compêndio do catecismo da Igreja Católica, como você encontra na página 68, no último parágrafo. Pregação. Qual é o estilo Ratzinger de pregação? Segundo parágrafo. O desenvolvimento dessa dimensão fica então evidente. Ratzinger também lhe concede grande importância, tal como se pode observar nas suas próprias homilias. Como pregador, saberá alternar os conceitos com os símbolos, as palavras com as imagens, a linguagem racional com a poética e a afetiva. Então, ele prega dessa forma. Ele prega solicitando o homem na sua inteireza. Ele vai solicitar o intelecto e o coração do homem. Ele vai solicitar a capacidade de elaborar imagens e a capacidade discursiva, intelectual. Ele vai solicitar a lógica e, ao mesmo tempo, as intuições. Então, ele consegue distribuir nas suas homilias elementos que vão solicitando essas áreas do homem, essas faculdades do homem, essas potências do homem, conduzindo o homem a, com o apoio dessas potências, dessas faculdades, subir na direção da verdade que ele está propondo. Então, é aquela coisa, ele vai citar um filósofo, ele vai citar o exemplo de um músico, ou de um pintor, ou ele vai solicitar a imagem de um mosaico que todo mundo conhece. Ele vai apresentar uma situação da vida cotidiana que deixa a gente, às vezes, um pouco sem saber como agir como cristão. E a partir disso ele vai elaborar um pensamento, digamos, lógico, inteligente, em etapas, que vai nos convidando a ascender, a subir na direção daquela verdade que ele quer que brilhe. E que no final não é que convide a ninguém a aplaudi-lo, convida à adoração. Essa história, entendo, de aplaudir ou iria, não sei o que, é ridículo. Tá certo? Porque você não aplaude nada na homilia. O final ideal de uma homilia não é aplausos. É o silêncio da adoração, é o silêncio do reconhecimento de uma verdade que foi transmitida. Sim. Não venha me jogar na fogueira. A instrução geral do missal romano Não venha ela falar diz agora, que o pode poder aplaudir. seria até aplaudir na hora de se levantar o evangeliário. Não Aí fala. seria para Não fala. Não existe a ideia de aplauso na instrução geral do missal romano. Não existe. Só vou ficar por aqui, para não levantar todo. outro curso. É outro curso, introdução à liturgia. Certo? Então aqui é a pregação. Agora a pregação cristã, passemos para a página 69, ela não pode ser só do dogma. Não vou falar só a verdade que a gente deve crer. Na pregação, eu tenho que falar também da verdade que deve ser vivida, da verdade que deve ser celebrada, da verdade que deve se transformar em oração. É como o catecismo da igreja está organizado. 4 partes. A fé crida. O credo. A fé celebrada. A liturgia, sacramentos. A fé vivida, moral, o decálogo. A fé que se transforma em oração. Então, entendam, a pregação ela tem que ter também essa abertura. A partir da fé,
crida, né, do objeto da nossa fé, Jesus morreu numa cruz e nos salvou, eu tenho que também falar da vida moral. Mas evitar, o problema é ser evitado aqui é o moralismo, é só dizer é fazer aquele discurso, pode fazer isso, não pode fazer isso. Isso é o moralismo. Você tem que fazer um discurso de bases de fé, para que a pessoa entenda inteligentemente por que ela pode fazer isso e não pode fazer aquilo. E veja isso como uma consequência natural ou sobrenatural digamos, da nossa fé crida, né? Então, quer dizer, essa questão, o elemento moral. Então, a gente encontra isso aí na página 69. Qual é o tema principal da pregação? Me perdoe aí. É a política? É a economia? São os partidos políticos? São os sistemas econômicos? Não. Página 69, terceiro parágrafo. Tema principal é Cristo e a Trindade. Tema principal, núcleos temáticos essenciais da pregação, Cristo e a Trindade. Então, uma pregação que você faz, que você não fale de Cristo, me desculpa, foi quase, muito provavelmente, muito pobrezinha, para não dizer que foi inútil. Certo? Então, você tem que falar de Cristo, tem que falar da Trindade. Você pode até, a partir de Cristo, falar da questão do aborto, falar da questão da eutanásia, você pode dar uma conclusão moral, né? Um corolário moral. Mas você tem que partir do Cristo, partir de Deus. E a partir de Deus, você tem que ajudar as pessoas a entenderem que existe uma racionalidade no estilo de vida cristão. Não é apenas pode e não pode. Ah, mas eu não sei por que não pode. Só não pode mesmo, não façam isso, mas não interessa por quê. Não, a gente tem que ajudá-las a entender a racionalidade, a razão teológica pela qual a gente faz algo e não faz algo. Não é arbitrária a coisa. Existe uma coerência que une o objeto da minha fé com o meu estilo de vida, o estilo de vida de quem crê. Então, esse cristocentrismo, último parágrafo da página 69, deve brilhar nesta pregação, deve brilhar na lógica da pregação. Cristo é o logos, é a razão. Então, eu preciso colocando em evidência a razão das coisas, eu estou fazendo uma pregação cristocêntrica, mostrando o logos, a razão do agir cristão. Certo? A missão. Então, a missão da igreja, como eu disse, não se reduz ao anúncio, mas ela vai além dele. Então, a igreja precisa celebrar a Eucaristia. A Eucaristia constitui o centro da igreja. A gente comentou sobre isso ontem. É a origem e a fonte e o ápice de toda a vida, de toda a ação da igreja, como diz o Concílio Vaticano II. Então, a Eucaristia está no centro da vida sacramental, está no centro da vida litúrgica, ela é como o coração da vida eclesial. Só que essa Eucaristia a gente não pode reduzi-la nem só a sacrifício, nem só a banquete. Página 71. Parágrafo 3º. Para Ratzinger, a Eucaristia será então a festa da fé. Mas que festa da fé é essa? É a festa da aeróbica? É a festa do baile da fé? Não, é uma festa onde se reúnem 3 dimensões essenciais: o banquete, o sacrifício e a ressurreição de Cristo. Banquete, a Eucaristia é um banquete, onde nos é servido um alimento. Que alimento é esse? O Cristo imolado, ressuscitado, o Cristo sacrificado, glorioso. É o Cristo ressuscitado que passou pela cruz, que traz as marcas da paixão. Ele é o nosso alimento. Mas ele pode se dar em alimento porque ele passou pela cruz. Então a Eucaristia é o memorial desse sacrifício de amor salvífico.
Mas ela não é só isso. Cristo vence a morte, vence o sacrifício, vence ressuscitando. E recebemos Cristo ressuscitado na Eucaristia, não Cristo morto. É o Cristo ressuscitado que passou pela cruz. E Cristo ressuscitado é para nós digamos, o início da nossa ressurreição. Ao recebê-lo, a ressurreição vai entrando na nossa vida, nós vamos sendo preparados para a ressurreição que virá, para o céu, para a glória. Ou seja, a Eucaristia tem essa dimensão também escatológica. Então aqui estão as 3 dimensões da Eucaristia. Catecismo da Igreja Católica, quando fala da Eucaristia, vai falar da dimensão de sacrifício, dimensão de banquete, dimensão escatológica. Ele vai insistir na questão da teologia do domingo. Domingo deveria ser um dia especial. É por isso que o demônio não deixa. É por isso que querem que a gente faça tudo no domingo. Domingo virou o dia do supermercado, do shopping center, de fazermos tudo que a gente não pode fazer na semana. E aí a gente, digamos, um dia que deveria ser consagrado a Deus e ao amor aos irmãos, a gente acaba consagrando a outras coisas, né? E todo mundo acha isso normal. E pequenos grupos lutam pelo sábado, concebem uma série de leis que protegem a guarda do sábado. E nós, católicos, somos incapazes de entender que nós deveríamos lutar para proteger o domingo. Parece que é uma guerra perdida. O ministério, página 72. Então, o ministério é uma outra forma de presença de Cristo. Cristo está presente através da palavra, da Escritura. Cristo está presente através dos sacramentos, dissemos ontem. Cristo está presente através dos ministros ordenados. Então, esse é um outro tema importante que o Ratzinger vai desenvolver ao longo da sua vida de teólogo. Ele vai escrever bastante, segundo parágrafo, linha 4, sobre o primado e a colegialidade. E aqui me lembrei de outro livro que eu trouxe também, e que ontem alguém fez menção a ele, e que eu trouxe, ou não trouxe, eu devo ter trazido. Ou não trouxe? Ah, tá. Esconderam aqui. Falamos ontem de um livro, né? Alguém disse, mas ele não escreveu o livro com Karl Rahner? Tá aqui, eu até disse ontem que era Elementos de Teologia Fundamental, mas me enganei, porque são 2 livros que têm a capa quase igual, mesmo editor em língua italiana, morcelliana. Na verdade, o nome do livro é esse aqui, Episcopado e Primado. Só que quando você pega a introdução do livro ela deixa claro aquilo que nós comentávamos ontem. Essa obra aqui não deve ser entendida como uma aliança entre 2 autores que pensam parecido e que resolveram escrever um livro juntos, não. Mas ela deve ser entendida como uma quaestio disputata. Eles usam esse termo na introdução, e assinada pelos 2. Ou seja, eles tratam do mesmo assunto com pontos de partida, com métodos, com visões bem diferentes. E a ideia é justamente essa, como se fosse uma disputa de argumentos sobre o mesmo tema. Então eles não são concordes, tá bom? Então tem aqui o livro dele. Então esse é um tema que ele sempre trabalhou. Esse livro aqui é de 66, se eu não me engano. Então já no início da carreira dele de professor, ele se interessa por isso. Depois ele vai escrever muito sobre colegialidade, sinodalidade. Está na moda esse termo sinodalidade. Espero que voltem a ler Joseph Ratzinger para entender o que é sinodalidade. Depois ele fala também muito da relação entre igreja local e igreja universal, e fala da importância do ministério para a constituição da igreja. E aí a gente chega no ecumenismo. A igreja precisa dialogar com os cristãos que não vivem na perfeição, né, da verdade e dos meios de salvação.
Então ele propõe uma eclesiologia verdadeira, ele não faz irenismo ecumênico. Tem muita gente que para fazer ecumenismo faz assim, olha, então eu vou para uma reunião ecumênica, eu não falo de Maria para não ter confusão, eu não falo de Papa, eu não falo de Eucaristia, eu não falo nem que eu sou católico, deixa eu esconder minha batina e minha cruz, para não ter confusão lá nesse encontro ecumênico. Aí o protestante fala lá que não acredita em Nossa Senhora, todo mundo fala o que quer, o que não quer, e o católico é aquele que faz um discurso renunciador, que renuncia a tudo aquilo que caracteriza a nossa fé católica. Não é o caminho. O caminho do ecumenismo deveria ser o caminho de um diálogo respeitoso. Se é respeitoso, respeita, né, o outro na sua identidade, onde o outro tem a liberdade de dizer como crer, o seu modo de crer, o seu modo de viver a fé cristã. Ou seja, tem a possibilidade de dizer como entende a verdade cristã e como vive essa verdade cristã. Então o católico evidentemente deveria se incluir nesse agir livre e de dizer, na capacidade de dizer, na possibilidade de dizer a sua identidade também. Então ele faz um diálogo ecumênico muito verdadeiro. Ele, por exemplo, ele entende que o diálogo, falando sobre o Papa, falando sobre os bispos, falando sobre a colegialidade episcopal, ele está oferecendo uma grande contribuição ao ecumenismo, pensando nas igrejas ortodoxas, ajudando-as a entender melhor a estrutura hierárquica da Igreja Católica. Ele sabe que os protestantes não ficam muito satisfeitos com isso, mas ele não pode abrir mão da verdade. Ele não foge dos grandes temas para satisfazer grupo X ou grupo Y. Agora, quando ele está falando desse tema, ele tenta ao máximo, a partir da Sagrada Escritura, a partir, às vezes, citando até autores protestantes, como Karl Barth, por exemplo, ele tenta que o discurso dele seja o máximo possível simpático também aos protestantes, usando certos autores, certas expressões, certos dados escriturísticos e assim por diante. Não é má vontade, não tem má vontade. Estou nem aí para os protestantes. Não, estou aí sim para isso. Eu tenho que dizer a verdade, eu tenho que lembrar que eu posso dizer essa verdade com um jeito, sem abrir mão da verdade, eu posso dizê-la respeitosamente. Então ele fala da sucessão apostólica, a tal ponto que a gente tem hoje na Europa ocidental e nórdica um movimento luterano de muitos pastores que estão pedindo para ortodoxos, para bispos ortodoxos, a ordenação. Eles, estudando a sucessão apostólica, eles chegam à conclusão de que é uma coisa muito importante e que eles perderam. Então eles sabem que os católicos não podem fazer isso, então eles vão a bispos ortodoxos, que são, vamos dizer, um pouco mais liberais, e pedem, olha, me ordena bispo, para eu poder ser bispo lá na minha igreja luterana na Suécia, e ter sucessão apostólica. Então nós temos movimentos desses de luteranos pedindo ordenação episcopal de bispos ortodoxos na Europa ocidental, oriental, nórdica, certo? As religiões, certo? As religiões. Vamos dar o nosso intervalo de 5 minutinhos. As religiões. Então a igreja também precisa anunciar as outras religiões. Como fazer? O Papa João Paulo II tem um documento que é esse aqui, Diálogo e Anúncio. Não, Dogma é outro livro.